Olá, querido aluno concurseiro que está aí buscando qual é o concurso que vai rolar em 2025. Tem um monte de coisa boa, especialmente a galerinha que vai fazer tribunais. É com vocês que eu vou conversar. Mais especificamente, quem vai fazer CESP, vai precisar fazer a questão discursiva. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quem não se inscreveu, aquela coisa, né, gente? Se inscreve, bota o sininho aqui, dá uma força pro prof, que o prof precisa justamente movimentar aqui e interagir, né? Precisa de movimentação, preciso que você interaja. Eu quero falar sobre as questões discursivas, CESP, sobre o TRF-10. Eu vou fazer TRF-10, eu vou dar algumas recomendações aqui, mas eu vou mostrar como funciona a questão da avaliação no TRF-10, mas que vai servir para você, de um modo geral, para quem vai precisar fazer questão discursiva, para entender como funcionam as questões discursivas, as famosas redações. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou professor e eu tenho a preocupação de que você aprenda como é que é avaliada a sua redação, porque esse é um dos graves problemas dos candidatos que estão se preparando para fazer concurso público e vão precisar fazer a questão discursiva, mas não conhecem exatamente o funcionamento e a avaliação. Aí fica com aquela dúvida danada na hora de fazer, por exemplo, recurso administrativo, como é que faz, como é que não faz, porque não conhece os critérios. Então, eu vou examinar com vocês o edital do TRF-10, Distrito Federal de Tocantins, com o objetivo de mostrar como é que vai ser avaliada a sua questão discursiva, quais os critérios e como o CESP faz isso. Lembrando aos incautos e desavisados que CESP vai fazer vários TRs, tribunais aí, né? Então, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo, né? Especialmente para quem vai fazer CESP, a questão discursiva. A gente sabe que com vocês, quando olham um edital, dão uma olhadinha e percebem, tem redação. Legal, mas nem olham os critérios, nem examinam como vai ser corrigida a redação. Eu canso de pegar candidatos que estão inscritos, vão fazer a prova, mas não sabem direito nem quanto vale a redação. Quer dizer, isso não pode ser assim. Você precisa saber e conhecer exatamente as regras desse jogo. Isso é fundamental, né? E a gente sabe que a redação ela vai estar em todos esses concursos que você tem agora em 2025, pelo menos aqueles mais prestigiados, né? A redação estará lá com certeza. E CESP é uma banca que fez TSE agora, recentemente. Até tem vários vídeos falando sobre TSE para você que fez TSE, ficar ligado também o problema da régua, da correção dos recursos administrativos. Beleza? Então vamos lá, eu vou ser rapidinho aqui para ajudar vocês a pensar sobre isso, eu quero ser bem didático aqui, então eu vou passinho por passinho, tá, gente? Para a gente poder entender como é que funciona a coisa. Então, a gente vai falar sobre o Tribunal Regional Federal, lá do Distrito Federal de Tocantins, só dando spoilerzinho para quem ainda não está bem avisado, está decidindo que concurso vai fazer, a prova é em março, tem tempo para estudar, legal, especialmente para você que já está estudando, já vem aí numa levada de estudar para tribunais, já fez CNU, você está com a coisa quentinha, não pode deixar isso perder. Educação a gente não perde, legal? Conhecimento a gente não perde, gente. Então é sempre retroalimentar. Então está aqui um bom edital para você continuar na brincadeira, legal? Folha dirigida, isso aqui é recorte e cola da folha dirigida, tá? Então, Tribunal Superior da 10ª Região, o edital está publicado, é CESP Brasília, maravilha, é ótimo edital, CESP, sabe avaliar a redação, eu estou falando da discursiva, sabe avaliar, é a mais redondinha das bancas, melhor que a FGV, melhor que a VUMESP, melhor que qualquer um, em matéria de avaliação e de regras do jogo, desde o começo, é isso que eu estou ensinando a você tem que conhecer as regras do jogo, tá? Escolaridade, tanto para técnico quanto para analista, é nível superior. Vagas são poucas, mas tem um cadastro de reserva bem legal. A remuneração vai até 15 mil e tal, então, puxa, é uma boa pedida, né? As inscrições vão de 23 de dezembro até dia 17 de janeiro. Então, tem tempo para você se inscrever, tem tempo para você estudar. R$ 90 para técnico, R$ 120 para analista aqui. Eu colei na folha dirigida, está errado lá, é 120, né? Aí está 1.210, 120, legal. A data da prova é no dia 16 de março. Cara, tem tempo para você sair, fazer a sua festa no final de ano, blá, 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 e
não perder o ritmo da brincadeira. E quando eu falo isso, não esquece que não perder o ritmo significa também se preparar para a discursiva, legal? Então vai lá, vou deixar na descrição do vídeo aqui, o meu curso de redação para CESP, para qualquer concurso público, a discursiva, são 10 aulinhas seca, pá, com tudo que você precisa saber, jogo rápido e resultados rápidos também para você, tá? As provas objetivas, eu não vou comentar, você vai olhar lá, porque isso você sabe fazer, o programa, então você sabe olhar lá e confrontar aquilo que você está estudando com o programa para saber se vale a pena ou não fazer esse investimento, né? Mas elas valem 120 pontos, tá? Então eu vou pontualmente, a minha discussão aqui, gente, é ensinar você a discursiva, que esse é o grande problema que vocês têm, legal? Então, tá lá o programa, ok, vale 120 pontos. Muito bem, prova objetiva vale 120 pontos. A prova de redação vale 30 pontos. Então, se vale 120 e vale 30 a redação, então você tem um total de pontuação de 150 pontos. Então, 120 pontos vale a prova objetiva, 70 pontos para específica, 50 para conhecimentos gerais, legal? E 30 da redação. Portanto, você tem que fazer a conta de uma pontuação de 150 pontos. Desses 150 pontos, 30 pontos vale a questão discursiva, lembrando a vocês que esse é o ponto fraco da maior parte dos candidatos, né? Vamos lá, esse, porque pouco treino, pouco fazem redação, pouco estudam redação, pouco se preparam para isso, deixam para fazer na última hora, deixam para fazer no último momento da prova. A gente sabe que é sempre isso, né? Quer saber se tem título, se não tem título, nunca fez uma redação. A maior parte dos candidatos, por isso que a questão discursiva, ela é definitivamente um filtro muito grande, né? Aí a gente vai ver quando, depois o que acontece, aquela corrida para fazer recurso administrativo, porque 0, qualquer coisa muda a classificação. Então vale a pena você investir antes, para não precisar gastar dinheiro com recurso administrativo, recurso judicial, legal? Bom, se vale 30 pontos, queridão, significa dizer que ela vale 20%. 30 em 50 dá 20% de tudo, né? Então, 20% de toda a brincadeira é a questão discursiva. Então, ela é o filtro. Ela é decisiva. Tá bom? Bota isso na sua cabecinha. Se você não treinar, não conhecer, primeiro a parte conceitual e depois treinar e praticar, você não vai estar pronto para conseguir uma boa pontuação competitiva na questão discursiva. Bota isso na sua cabecinha, legal? São 30 pontos de um texto dissertativo, como sempre vai acontecer em concurso público, e CESP vai trazer, isso é um texto dissertativo. No meu curso eu explico a diferença de uma discursiva comum para aquela argumentativa, estilo Enem, lá e tal. Mostra a diferença, porque você tem que saber, isso é a questão conceitual, né? Se você não entender o conceito, não adianta ter estudado e saber todo o conteúdo, porque você tem que saber o formato de texto que você vai fazer, e como é que você interpreta CESP Brasília. Então, são 3 itens, vai ter a pontuação, como aconteceu com o TSE. Então, quero saber como funciona? Olha meu vídeo aqui sobre o TSE que eu publiquei recentemente, legal? 30 linhas para analista judiciário é até 30 linhas, tá, gente? Uma redação de dia até 30 linhas. Aqui não fala do número mínimo, mas até 30. Então, bota na tua cabeça, você vai fazer CESP, é o número máximo que você tem que fazer. Não se discute isso. Por quê? Eu vou explicar, mas é 30. É sempre CESP, você tem que fazer, se é 30 linhas, o número máximo de linhas, você vai fazer 30 linhas. E para de teimar e ouve o que eu estou falando, legal? Por que isso? Você vai entender já já. Para analista judiciário, legal, são temas relacionados aos conhecimentos específicos, quer dizer, é o que está no programa. Isso é o que a gente chama, então, de uma questão discursiva expositiva. A tal dissertação expositiva que você está preso ao programa. Não é o que você pensa, o que você acha, mas é o que está na Constituição, na lei, na legislação e no programa. Então, o que está sendo avaliado aqui é o seu conhecimento do programa, e não sua capacidade de argumentar, de discutir atualidades, coisas do momento, ter pensamento crítico, não. É, para usar uma terminologia que eu odeio, a decoreba do programa, carinha. É isso. O cara quer saber se você sabe o assunto ou não sabe, dominou ou não dominou o assunto. Bom, entendeu isso? Então você vai fazer 30 linhas sobre um assunto que está no programa. A prova discursiva para o técnico, que também exige nível superior, também é de 30 linhas, mas qual vai ser a diferença? Também é uma dissertação, mas agora é temas relacionados à atualidade. Bom, aí joga para o mundo, não tem nada a ver com o programa.
Quando é tema relacionado à atualidade, agora você está diante da dissertação argumentativa. Ou seja, o que se vai verificar é se você tem domínio de alguns assuntos que estão na atualidade e se você tem capacidade de argumentar, ou seja, de emitir o seu ponto de vista, tá bom? Ó, emitir o seu ponto de vista e defender o seu ponto de vista. O que é que o avaliador, vamos lá, o avaliador vai verificar o quê? Como você sustenta o seu ponto de vista. Você pode ter a ideia que quiser. Então vamos falar de meio ambiente, preservação. Muito bem. O que o avaliador vai verificar? Como você organiza as suas ideias e como você defende seu ponto de vista. Você precisa ter uma tese e aí aquela redação convencional que tem um parágrafo de abertura, que traz um espelho, que traz todos os elementos que vão ser abordados. Mas presta atenção, se você vai fazer a discursiva, que é a dissertação expositiva, essa aqui que é presa ao edital, você não precisa fazer essa introdução. Você está perdendo tempo com essas 5 linhas de introdução, trazendo um espelho do texto. Isso é para argumentativa, para o caso de técnico. No caso da discursiva, você já vai começar... o primeiro item de uma discursiva no CESP é sempre um conceito. Então, o conceito já serve como introdução. Então, você não precisa... Eu vejo professores aí, gente na internet, falando assim, não tem introdução. Claro que tem introdução. Toda dissertação tem que ter introdução, cara! Que isso, meio... Né? Então, tem gente que diz, não tem introdução no CESP. Como que não tem introdução, gente? Toda a questão dissertativa, a estrutura do texto de colégio, começo, meio e fim. Meu Deus. A diferença é que a introdução aqui é o primeiro item que vai aparecer. Vão aparecer 3 itens, como aconteceu com o TSE. Então o cara pede lá o conceito de não sei o quê. Legal. A definição de não sei o quê. Você pode ver que a primeira pergunta sempre é conceitual. Ela é bem abstrata. E aquilo ali já vai ser a introdução. Mas quando a gente está falando de atualidade, que é a dissertação argumentativa, aí tem uma tese, aí essa introdução ela tem que servir, trazer todos os elementos que vão ser abordados. É outra estrutura, mas tem introdução também. Legal? Se não entendeu, faz o meu curso, que aí você vai entender. Legal? Vai gastar uma merreca e vai aprender definitivamente a lidar com esse dragão. Para de ser assombrado, né, por essa assombração que tem redação no concurso. Ai, meu Deus, tem redação. Aí vai deixar para a última hora que eu te conheço. Lá na última semana eu vou dar uma olhadinha para ver esse negócio da redação. E aí não vai rolar, né, meu querido? Vamos lá. Então, técnico judiciário, a diferença é bem importante, tá? Um assunto da atualidade, portanto, é argumentação, e outra, exposição. É analista judiciário, exposição, o que está no programa. Aqui, no 2, técnico, jogou para o mundo, eu posso discutir aí atualidades. Logo, você vai ter que treinar meio ambiente, questão indígena, esses assuntos da atualidade que caem toda hora no CESP aí. Tá bom? Bem entendido isso? O que mais que eu preciso saber sobre a questão discursiva? Peraí, deixa eu ir mais aqui um pouquinho. A prova discursiva 9841, eu estou aqui no edital, né? Prova discursiva para todos os candidatos será submetida... isso aqui é importante, ninguém olha isso aqui, vocês não olham, ninguém olha, eu tenho que ensinar vocês, aprende contigo, olha só. São 2 avaliações, quem fez CNU vai entender o que eu vou falar agora, olha só. Será submetida a prova discursiva a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita de língua portuguesa. Gente, esse trabalho de avaliação de uma questão discursiva, ele é um trabalho interdisciplinar, não adianta você botar um advogado, um cara da área para corrigir, porque ele não sabe crase, não sabe concordância, não sabe regência, né? Não sabe como é que se estrutura um parágrafo, ele é intuitivo. Quem sabe isso é um avaliador, e mais do que isso, é aquele avaliador que está acostumado e treinado, como eu, né? Treinado, tem um olhinho clínico já pronto, né? Para fazer avaliação, né? Você vai fazer o Enem, 10 anos corrigiu o Enem. Cara, 10 anos corrigindo o Enem. O que nós tínhamos ali no Enem? Você tinha que corrigir 100 redações por dia. Então, o treinamento, você automatiza uma série de coisas. Você precisa estar treinado para isso. Legal? Bom, vamos lá. O que mais que a gente precisa saber? Deixa eu ver. Somente, agora, no item seguinte, somente para os cargos de analista judiciário, a avaliação de conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. A nota de conteúdo do candidato será obtida pela média aritmética das 2 notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Então, agora vem o mais importante, isso aqui é CESP, tá?
só para o cargo de analista judiciário, que vai ser o mais concorrido, né? Provavelmente, o que vai acontecer? A avaliação de conteúdo vai ser feita por 2, e a nota que fica é a média. Por que isso é importante dentro da técnica da correção? Porque isso garante mais justiça na avaliação, à medida que existe um componente de subjetividade muito grande numa avaliação. Imagina que um avaliador desse pode corrigir 50, 100, né? A média é 100 por dia. Como é que eu vou corrigir a primeira e a centésima? Não vai ter a mesma eficiência. Eu posso estar mal-humorado, posso estar mal naquele dia, posso estar cansado, posso estar com sono. Avaliador é um ser. Avaliador de redação não é um ser de extraterrestre, ele é um ser humano. Por incrível que pareça. Ele não é um bruxo que participa de uma confraria. Não, meu querido, ele é um cidadão comum. Eu, vocês. Então, ele tem dores, tem cólica, tem humores. Né? Por isso que tem que ter 2 avaliadores, para equilibrar. Legal? Então, entendeu por que isso é importante? O que aconteceu com o CNU? Não aconteceu isso, foi só uma avaliação. Por isso que muita gente que fez redações com vários erros recebeu nota máxima em idioma. Por quê? Porque foi um avaliador distraído. Se tivesse 2, a justiça da nota seria melhor. É isso que eu falo. Ninguém se preocupa com isso aqui. Quando eu faço os meus laudos, eu mostro eficiência. Né? Por que as bancas não gostam de fazer 2 avaliações? Porque isso tem custo. Né? Então, aí a nota não é uma nota justa. Quem é que é prejudicado? Você, que de repente fez uma bela redação e tirou uma nota inferior daquele que fez uma redação mais ou menos e conseguiu uma nota. Por quê? Porque o avaliador errou na avaliação. Então, aqui você tem um equilíbrio maior. Mas olha só, o cuidado. Olha o que vai adiante. Você tem que aprender a entender isso aqui. 9841111. 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes se diferirem entre si até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova. Se houver uma divergência desses, haverá uma terceira correção. Cara, é muito parecido com o Enem. Você sabe que CESP, eu fui treinado pela CESP durante vários anos, tá? Então, é a mesma coisa aqui. Olha só, quase a mesma coisa que o Enem. Ora, existe uma margem de segurança de 25%, legal? 25% a margem de segurança que existe entre uma nota e outra. Se mais de 25%, a divergência é muito grande. Aí vai para uma terceira avaliação. Quer dizer, o seu texto pode ser avaliado até por 3 avaliadores. Isso tem custo, mas garante tecnicamente a justiça do processo. Aí esse ESP funcionando, porque ninguém faz isso, ou poucos fazem isso, né? Geralmente você pega o edital, não diz quantas avaliações tem. Por que não diz? Porque é só uma. Só uma. Aí diz assim, uma de conteúdo e uma de gramática. Pô, aí não adianta, né? Porque esse cara do conteúdo ali pode não estar legal, da gramática não, tem que ter 2 avaliações de conteúdo, 2 de gramática. Isso seria o ideal. Aqui, essas 2 avaliações são apenas para o conteúdo, tá? A gramática é uma avaliação só. Bom, então pode ter até 3 avaliações. Bacana, tá? No Enem, essa margem de segurança é de 20%, é menor ainda, o que significa dizer que haverá mais terceiras correções, né? Por quê? Porque a margem de discrepância é menor. Então, mais gente vai ter que corrigir o seu texto. Legal? Entendido isso? Bom, como vai ser feita a prova discursiva? Ela vai ser corrigida conforme os critérios a seguir. Então, ela vale 30 pontos. Agora tem uma coisa bem séria, presta atenção. Legal? Para você entender por que você tem que fazer um número máximo de linhas. Então, como é que é feita a conta? A conta é feita assim, olha só. A nota final, vou pegar lá o E direto, vamos para a nota final. Ó, a nota final, como é que ela é calculada, né? O NPD, que é a nota final da prova discursiva, legal? É a nota de conteúdo, que vale até 30. Então, você sai com 30. A gramática vai comer a nota, é como se fosse cupim, você sai com a nota máxima. Então, eu começo com 30. Se eu conseguir os 30 pontos, vamos imaginar que você fez a prova, estudou bonitinho, você fez tudo certinho, que bonito, e conseguiu uma nota de conteúdo com nota máxima, 30 pontos. Parabéns, você é o cara competitivo, tá? Então, vamos imaginar que você tirou 30 pontos. Agora, o que acontece? Eu vou subtrair o número de erros dividindo pelo total de linhas. Portanto, quanto mais linhas você tiver, menor vai ser o desconto. Por isso que você tem que fazer as 30 linhas. Né? Porque você divide o número de erros pelo total de linhas. Então, você tem que fazer as 30 linhas. Aqui, nesse edital do TRF10, é 6 vezes o número de erros. Então, vamos imaginar que você... Vou pegar uma conta bem básica, tá? Vamos imaginar que você cometeu 5 erros. E aqui eu estou falando de erros de gramática.
Não entra aqui coesão, coerência, não. Gramática, crase, regência, concordância, pontuação, acentuação, ortografia, toda aquela parafernália de gramática. Você teve 5 erros. Você escreveu 30 linhas. Agora eu vou pegar esse número de erros e multiplicar pelo esse multiplicador que está aí, que é o 6. 6 vezes 5 deu 30 pontos. Se eu dividir pelo número de linhas, que são 30 que você fez, esse é um acordo nosso aqui, ó, legal? Quanto é que sobra, então? 30 dividido por 30, você vai perder 1 ponto. Então, dos 30 pontos que você tirou, você vai perder 1 ponto na gramática. Legal? Mas só 1 ponto é porque aí é que está. Quem vai ser classificado vai ser por 0, qualquer coisa, gente. É o mínimo, é o detalhe do detalhe. É isso aqui que vai ser elemento definidor. Legal? Na prova do TSE, para você ter uma ideia, esse fator multiplicador não era 6, era 10. Legal? O que significa dizer que o desconto lá no TSE, na gramática, pesava mais, porque o multiplicador era 10. O multiplicador pode ser 4, pode ser 6, aqui é 6, né? Já vi 4 no CESP. Então, quanto maior esse multiplicador aqui, é porque o peso da gramática vai ser maior. Então, eu estou fazendo uma conta básica aqui. Vamos imaginar que você fez 5. Em 30 linhas, teve 5 desvios. 5 desvios, pelo multiplicador 6, é 30 dividido por 30. Deu 1 pontinho aí. Legal? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Ajudando você a pensar sobre essa brincadeira. A saber como é que a gente avalia uma redação de prova de concurso público, isso é importante, conhecer as regras do jogo, legal? Você tem que observar os prazos, por exemplo, prazo para o edital, para você impugnar o edital ou tentar justificar mudanças no edital, você vai ter um padrão, o CESP vai dar para você uma régua de avaliação padrão da discursiva e você vai ter 2 prazos, 2 dias de prazo para poder contestar esse padrão também, o que aconteceu com o TSE, né? Logo depois do TSE, deram prazo para você contestar a régua. A régua foi dada antes da avaliação. Agora logo que saiu, que vocês fizeram a prova do TSE, saiu um padrão de correção. E esse padrão você tinha 2 dias para contestar. Não adianta contestar depois. Depois que você faz recurso administrativo e aí não deu certo, aí vou reclamar, ai, que horror. Você não viu, tinha que contestar. Então, é importante seguir esse roteirinho. CESP dá prazo para você contestar o padrão. Você tem que olhar o padrão e ver se está certo. Por exemplo, TSE, já temos problema naquele padrão. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Beleza? Então, se você não conhecer os meandros da correção de uma redação em concurso público, você não conhece as regras do jogo. O tio está aqui para tentar ajudar você. E mais do que isso, a oferecer você aquele meu curso, que é Jornada de Redação, que serve para qualquer um. Então, eu tenho aulas exclusivas sobre, por exemplo, CESP Brasília, eu corrijo uma redação que tirou nota máxima num concurso CESP Brasília, eu mostro como é que é feita a avaliação, eu mostro quais são os erros comuns de gramática que você tem, dou as instruções básicas, isso vai ter umas 10 aulas mais ou menos, para você resolver o problema e você tem direito a fazer correções que euzinho, vou corrigir, não vou terceirizar, porque eu que faço esse trabalho, eu corrijo, devolvo, coloco temas da atualidade, corrijo, devolvo para você, aponto os errinhos, né? Para você melhorar e fazer a próxima não cometendo aqueles erros. Então, em 1 mês, você fica bonitinho, lindinho, perfeito, para conseguir uma nota bacana aí no TRF10 ou em qualquer outro concurso. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha pro prof, por favor, te inscreve no canal e recomenda para a galera. Tamo junto.